Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 102. No dia 22 de fevereiro de 1857, nasce na Europa, mais precisamente na Alemanha, um grande físico matemático que vem mudar os destinos da física eletromagnética. O seu nome, Heinrich Hertz. Em 1888, Heinrich Hertz percebeu, por exemplo, a questão da radiação eletromagnética, que ele chamou também de campo que se propaga no ar, campo eletromagnético que se propaga no ar, que se veicula no ar. É claro que essa concepção já tinha sido alvo dos estudos de um grande cientista contemporâneo de Heinrich Hertz, que é o James Wallace. James Wallace já havia concebido a ideia do campo eletromagnético, porém apenas descansava na questão teórica, no abstrato. Mas foi graças a Hertz, Heinrich Hertz, que realmente se descobriu a questão, por exemplo, do receptor. Nós falamos que em 1888 ele descobriu então que o campo eletromagnético se propagava no ar. E ele fez toda uma série de pesquisas avançadas para a época. O campo receptor e propagador desta onda, que é a onda de rádio. E graças a isso temos, por exemplo, a questão das telecomunicações radiofônicas. Mas não só as telecomunicações radiofônicas. O nosso cérebro, por exemplo, grandes neurocientistas, a ciência neurológica, portanto, percebeu que a nossa atividade cerebral sofre grandes variações, grandes trâmites energéticos. Sempre que nós perturbamos uma onda, nós físicos chamamos de perturbação de uma onda, quando alguma ação interfere em algum campo e ele emite uma reação, uma estrutura ondulatória. Chamamos isso de perturbação de um campo. Então o que acontece? Quando o nosso cérebro, por exemplo, os neurocientistas colocam aqueles aparelhos, os eletrodos, na nossa caixa craniana, em nossa cabeça. Para quê? Para detectar. E esses dispositivos na nossa cabeça, eles são muito sensíveis mesmo, e vão captar qualquer tipo de perturbação em algum campo qualquer. Então, por exemplo, as células cerebrais, elas emitem um campo eletromagnético. Como Hertz percebeu que este campo propaga no ar, o que acontece? Quando há toda uma perturbação, quando se propaga um campo, as atividades relacionadas às células cerebrais, aos neurotransmissores, quando há então uma propagação por uma questão de atividade, este sensor ele registra este campo eletromagnético e passa para a tela do computador, para que os especialistas façam toda a captura. Sequestrem este campo e vejam o que está acontecendo, como que funciona o nosso cérebro. Aí eles têm toda uma codificação de como que o nosso cérebro ele se comporta em várias fases, em 4 fases. A primeira fase é a fase beta, a segunda é a alfa, a terceira é teta e a quarta é delta. Foi descoberto agora recentemente uma quinta, mas essa quinta poderíamos até fazer um CADEF só para estudarmos a quinta, que é a gama, não é verdade? A onda gama. Então, para nós, projetores, vamos nos deter por enquanto nas 4. Então vamos lá. Quais são mesmo? Primeiro, beta é a primeira. Segunda é a alfa. Terceiro, teta. Quarto, delta. São todos do alfabeto grego, não é verdade? Muito bem. Quando nós estamos em beta, as ondas elas estão entre 14 e 40 Hz.
14 e 40 Hz, nós estamos o quê? Em beta. Muito bem. O que é isso? O que significa isso? Significa que nós estamos em vigília, pensando, raciocinando, está muito vinculado com a questão do córtex pré-frontal, que fica atrás da testa, não é verdade? Responsável pelas nossas concatenações, lucubrações e etc. Muito bem. Quando você está cantando, dançando, pulando, sorrindo, estudando, você está em beta. Ou seja, 14 e 40 Hz. O seu cérebro sofre, então, uma perturbação, não é verdade? Uma propagação causada por movimentos de células cerebrais, causada por movimento de células cerebrais e que faz com que o cérebro vibre e acuse, então, um movimento dentro de uma faixa chamada beta, que é responsável pela nossa vigília. Muito bem. Só que depois de beta, nós entramos em alfa. Aí o cérebro, ele faz isso aqui, ó. O cérebro está aqui, em beta. Ó, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Alfa, pessoal. Só que alfa funciona assim, 7,5 a 14 Hz. Beta é 14,40. Alfa, 7,5 a 14. Caiu bem, não caiu? Esse momento que nós temos a meditação, um leve sono, certo? Nós podemos provocar isso através da mente. Podemos provocar esses estados. Sair de uma onda e ingressar em outra, trafegar em outra. Podemos fazer isso através da mente, quando temos as técnicas necessárias. Para isso tudo, alcançamos êxito em migrar de uma onda para outra. Certo? Então o que aconteceu? 7,5 para 14, houve uma queda. De 14 para 40. Lá em beta, de repente em alfa, 7,5 para 14, olha que como houve uma queda. Mas, legal, estamos na segunda onda. Só que o cérebro ele pode descer ainda mais. Não é verdade? Digamos, de novo, está aqui. Eu estou em que? Alfa, segunda onda. Então está descendo, pessoal. Ó, vou entrar em teta. Está descendo, está descendo, está descendo. Teta, 4 a 7,5 Hz. Desceu ainda mais. Oh my God. Desceu ainda mais. Aí você já está no sono. Aí você já experimenta o sono. Aí você já está naquela situação que eles chamam de, se ver se eu lembro o nome, MRO, movimento rápido dos olhos. Movimento rápido dos olhos. Aí os olhos ficam assim, não é verdade? Numa atividade muito rápida, onde você está em surtos. Surtos oníricos, é claro. Algo muito saudável. O córtex pré-frontal saiu de cena, entorpece o sistema nervoso central, aí o que ocorre? Os sonos, não é verdade? Mas nesse momento é que alcança a projeção da consciência. É neste momento que se dá a projeção da consciência. Por quê? Porque o seu organismo experimentou a letargia, o torpor do sono. É neste momento que você pode se desprender, certo? Mas ainda não para aí. Vai cair ainda mais as atividades. Elas vão cair ainda mais. Então, digamos, nós estamos em teta. Pessoal, ó, vai descendo. Vamos entrar em delta, em delta, em delta. 0,5 a 4 Hz. 0,5 a 4 Hz. I know, believe it, man. Poxa, assombroso. 0,5, metade de 1 a 4, sim, você está em delta. E nós temos que conhecer essas fases. É claro que quando você está migrando de uma fase para outra, de uma onda para outra, é claro que o seu organismo experimenta toda uma alteração. O seu metabolismo se altera, o batimento cardíaco, a respiração. As células começam a se expandir. Para quê? Para que os laços perispirituais se soltem, se desprendam. Então é neste momento que você deve querer a projeção. Então, primeiro de tudo, você vai deitar. Deitou e você sabe que está em quê? De novo, beta. Opa, estou em beta. Legal. Já sei que estou em 14,40. Bacana. Vou fazer com que caia isso. Que isso caia. Essas vibrações, elas,
ó, abaixem a frequência, caiam. Vamos falar caiam para o pessoal entender. Para que caia, certo, pessoal? Para entrar em quê? Em beta. Desculpe, em alfa. Você está em beta, você vai querer entrar em alfa. Mas está caindo. Só que alfa é quanto mesmo? 7,514. É aí que eu quero chegar. Aí você vai chegar, porque você quer. Só que, pessoal, vamos fazer uma ilustração. Tentar, né? Aqui, achei uma caneta aqui. Aqui. Digamos que a caneta seja o meu organismo, o cérebro, né? A minha mão aqui, opa, minha consciência, meu espírito, minha mente, né? Então tá bom. Eu estou em beta, ó, beta. Eu estou em beta aqui, ó, dá uma olhada, pessoal, estou em beta, que bacana, estou 1440 Hz. Legal, só que vai cair. Vai cair. De beta eu vou para... tá caindo, mas a consciência não pode cair. Eu percebo que está havendo uma queda metabólica. Olha no cérebro, olha só o que vai acontecendo. Tá caindo. Eu entrei em quê? O que eu entrei, pessoal? Alfa, que é a segunda fase, a segunda onda. Alfa, opa, alfa é muito sutil, 7,514. Legal, eu já começo nesse momento, a consciência não pode cair junto. Porque a tendência natural é a consciência querer acompanhar a letargia do corpo. Este é o caminho natural da consciência. É querer se entorpecer também. Ó, tá caindo, ó. Beta, alfa, teta, delta, caiu e você não lembra de sonho, não lembra de nada. Por quê? Porque a consciência desceu junto. Então não pode. Você tem que querer. É difícil isso. Você tem que querer pela ação da vontade ficar. Caiu as atividades do cérebro, mas a consciência mente ficou. Certo? O cérebro está passando de fase para fase, para fase, para fase, mas a consciência fica. Isso pela vontade. Você vai acionar a sua vontade, uma vontade realmente faraônica. Uma vontade realmente muito intensa. Então vamos lá, tá caindo. Aí você já está na segunda, que é beta. 7,514 Hz. Legal. Só que vai cair ainda mais. Mas percebam, pessoal, tá caindo. Vai entrar em teta, onde vem os sonos. Só que nesse percurso aqui que acontece a dimensão fractal, que é o estado hipnagógico, onde você escuta sons, pessoas chamando você. É nesse estado. Então você tem que saber em qual estado você está. Se você está em alfa, você está ligado, meu velho. Então tem que abaixar, cair para beta. Caiu para beta, aí você já começa a experimentar a dimensão fractal, que é o estado hipnagógico. Pessoas chamando você, você vê cores. Aí você percebe, por exemplo, que o seu metabolismo realmente sofreu uma queda, um torpor, uma letargia. As suas células começam a se desprender e o perispírito começa a se desligar das células, certo? O chakra já tem uma outra atividade. Muito bem, aí você já começa a registrar o campo astral. Não está projetado ainda, não. Perceba, você vai sentir que o seu organismo está caindo de atividade. Você vai sentir isso. E a sua consciência, o organismo caindo aqui, a sua consciência tem que estar aqui em alta. Mas tem que cair mais ainda, você está na segunda fase. Você está na segunda fase que é o quê? Alfa. Você tem que ir para teta. Então o que vai acontecer? Vai cair, vai cair, vai cair, você vai entrar em quê? Teta. 7,5 Hz. Aí vem o sono. Aí você já escuta o seu corpo dormindo. O seu corpo roncando, por exemplo. Ele já está dormindo. A sua consciência aqui, não caiu junto. Mas como que eu faço para não cair, Nelson? Concentração. Se concentre no ágina, por exemplo. Se concentre numa figura, no sol, em Jesus Cristo, onde você quiser. Certo? É nesse momento, então, você forçou bastante a sua concentração. O corpo dormiu. Por que o corpo quer puxar a sua consciência? Por que o corpo quer falar assim pra você? O corpo falando assim pro espírito aqui em cima. Ô mente, venha junto comigo. Não, eu não vou não. Venha junto comigo. Não, eu não vou não. Por quê? Porque o corpo, na verdade, existe uma força telúrica muito presente, muito forte, muito viva no nosso organismo. O que é o nosso organismo? É ferro, é zinco, potássio, magnésio, sódio, cálcio. O que é isso? Forças telúricas presentes no nosso organismo. Então o que vai acontecer? Ele vai querer puxar a consciência, claro. Nós estamos interligados e sofremos a atuação das nossas células. Então o que acontece? Conforme vai caindo o corpo, ele quer chamar você junto, mas você não pode. Opa!
Você não obedece o corpo que obedece você. Então você determinou para o corpo, desça, você está em beta, vai para alfa. Ah, você está em alfa? Eu não quero que você fique em alfa, não. Vai para teta. Ah, você está em teta? Já tá dormindo, né? Teta já está dormindo. Está em teta? Desça e vai para delta. Nessa delta a atividade é 0,5 a 4 Hz. Aí você já está projetado. Você já está longe. Entenderam qual é a ideia desse CADEF? Espero que sim. Ok? É isso aí, meus amigos. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado.